Eu queria, a gente comentou no início, da questão do Vini Júnior, que é o jogador brasileiro, que está acontecendo na Espanha, dos casos de racismo e tudo. Eu sei que vocês, né, são portugueses e tudo, você brasileiro, mas com experiência na ONU, em Nova York, você também, diplomata e rodou o mundo inteiro, ambos rodaram o mundo inteiro. A cultura europeia. Como é que eu vou te perguntar isso? Porque no Brasil a gente está tendo uma desconstrução, tanto de questão sexual, racial, é uma evolução cultural que a gente está vivendo nessa época, tá? Então eu posso dizer, o que a gente vive hoje a gente não via 10 anos atrás, em questão de preconceito de sexo, gênero, enfim, e racial também. A gente acha que está evoluindo. É devagarzinho, mas está indo. Às vezes até um pouco velado e tal. O conservador ainda existe. Mas quando a gente recebe essas notícias por um cara, né, que é um astro, né, do futebol, enfim, na Espanha, que é um país, pô, isso como é que é essa questão da cultura, desse racismo, até questão sexual, enfim, na Europa? É isso mesmo? Lá também é bem conservador? Como que vocês veem isso, assim? Pergunta longa, você me desculpa. Não, tudo bem. Eu pessoalmente acho o que está a acontecer com o Vini é inaceitável. Estou perplexo com os nossos irmãos espanhóis. Nós em Portugal costumamos dizer de Espanha nem bom vento, nem bom casamento. Mas enfim, isso é uma à parte. Isso é um Nós ranço que fomos Portugal colonizados porque a Espanha invadiu Portugal durante 60 anos. Bom, durante 60 anos. mas tirando Então, até isso, hoje. assim, aquilo que está a acontecer no Brasil também acontece um pouco na Europa. Há uma desconstrução, há toda uma fase nova. Aliás, Portugal reconheceu o casamento homoafetivo, foi um dos primeiros países a fazê-lo. E, portanto, há toda uma sensibilidade para a diversidade, para as pessoas que são diferentes. E assim, pessoas que são diferentes, nós somos todos humanos. Uhum. Podemos ser de etnias diferentes, mas somos todos humanos. Essa coisa de racismo, somos todos da mesma raça. A raça humana. É a raça humana. E quando corta, o sangue é vermelho do É mesmo vermelho jeito. do mesmo jeito. Não existe sangue azul, não existe sangue negro, Então, não existe sangue asiático, eu o sangue acho é vermelho. que isso tem que ser realmente sinalizado e combatido e denunciado, porque é inaceitável. E aquilo que está a acontecer aqui, está a acontecer nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, em Portugal, Portugal que é a Europa, em todos os países europeus. E acho que nós temos que avançar, é assim, mas de novo, eu acho que é uma questão de mindset, sabe? Porque em todo lado vamos ter aqueles que são pró e aqueles que são contra. Aqueles que são mais conservadores, são os chamados em Portugal os velhos do Restelo, né? Que não evoluíram, que não aceitam Mudanças. a mudança da sociedade e que vão ficar por ali mesmo e vão morrer assim. Você deu um depoimento interessante, porque eu aqui em Belo Horizonte fica parecendo que só a gente que está passando Não. por esse momento. É mundial isso, É mundial. então, né? Infelizmente Infelizmente. Infelizmente. Bom, felizmente e infelizmente. Felizmente no sentido de que quando Felizmente, o desculpa monstro- te cortar. Felizmente no sentido de que a diversidade está sendo pelo Exato. menos discutida e aceita Não, em alguma, claro. Não, de e alguma quando- forma, né? e quando Assim, Exatamente. ainda não é monstro do ideal, racismo- mas... Exato, quando o monstro do racismo, do preconceito, da homofobia, da xenofobia sai para fora, há muito mais também liberdade agora e há uma força muito maior coletiva para lutar contra isso. Né? Então a condenação vem e é importante que a gente fale sobre porque existe, não adianta, por mais liberal que uma sociedade possa ser, e há sociedades que são muito liberais, a Dinamarca, por exemplo, é um país ultraliberal, né? Os países nórdicos normalmente são, Suécia, Finlândia, Islândia, Noruega, mas isso não quer dizer que lá não há também pessoas que sejam xenófobas ou homofóbicas ou racistas ou preconceituosas contra qualquer tipo de manifestação, contra alguém que seja diferente. E elas se sentem a um certo nível ameaçadas por alguma coisa. Então eu costumo dizer que as pessoas que têm esses preconceitos é porque elas não estão bem resolvidas de alguma forma. Isso desponta nelas, então o problema não é com o outro, normalmente é com elas. E aí elas atacam. É um autorreflexo, né? Exato. Exatamente. Porque quando está tudo bem, qual é a necessidade de comentar
a cor do outro, ou a textura do cabelo, ou a grossura do nariz, ou a finura do nariz, ou o tom de pele, ou a orientação sexual, ou a origem da pessoa, porque ela é daquele país. Há pessoas boas e há pessoas más em todo o mundo. Então, Sim, isso mas em muitos casos eu acho que isso também vem da educação, vem do berço. Eles cresceram num determinado ambiente, não evoluíram, nem os pais, nem os avós, nem eles próprios, e vivem naquele mundinho. Eu normalmente costumo dizer fugir do ignorantes, né? Porque essas pessoas são ignorantes. e é complicado conversar com alguém assim. Quando o canal de comunicação, sabe, Não bate. não bate, é um problema. É interessante, e foi legal de vocês trouxeram uma visão que eu não tinha, então assim, que legal, boa, É. obrigado, valeu, Obrigado. show de bola, ó,